Olá, meus companheiros, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto, momento de reflexão. E como sempre fazemos, iniciamos sempre agradecendo não apenas a audiência de vocês, mas o compartilhamento, a divulgação do projeto. Existem muitos de vocês que ajudam bastante nessa divulgação. Eu fico bastante feliz e sigo pedindo para que vocês possam divulgar ao máximo. Quem ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, por favor faça, é sempre bom a gente, com a inscrição, a gente aumentar o número de participantes lá no canal. É uma maneira de nós podermos, enfim, divulgar esse projeto, que a intenção dele é exatamente poder fazer com o maior número possível de pessoas possa se beneficiar dessas nossas reflexões, desses nossos encontros. Temos aqui ao vivo, né? Tem várias pessoas muito queridas que nos acompanham aqui ao vivo, mas também, como vocês sabem, mas pode ser que existam pessoas que estejam pela primeira vez, esses vídeos eles também são disponibilizados no Instagram e nesse canal do YouTube, uma maneira da gente cada vez mais expandir essa iniciativa com o maior número possível de pessoas, né? Então é muito importante também que vocês deixem comentários de vocês, onde quer que vocês estejam acessando, lá no Instagram, no YouTube, enfim, é muito bom, porque um dia desse teve uma pessoa que, através da leitura de um comentário de uma outra pessoa, a pessoa acessou o vídeo, né? Então a gente sabe que é assim que funciona. Então a gente conta sempre, eu repito, com a ajuda de vocês. Então todos os comentários que vocês deixam aí, eu sempre faço questão de responder, pelo menos de alguma forma, mandar um coração, ou seja, uma manifestação mínima de carinho e gratidão pela presença de vocês aqui no nosso encontro. Então vamos lá. Acredito que, como sempre falo, esse momento, todos vocês que chegam para ver esse vídeo, para ver a transmissão, já chegam com um propósito de coração em paz, abertos para receber, enfim, o que pode partir de melhor da nossa reflexão aqui. Mas a gente sempre faz uma preparação através de uma mentalização, através dessa mentalização que pode ser feita de olhos fechados, pode ser feita através de respirações profundas, mas o mais importante é que a gente sinta a presença dessa força poderosa que envolve todo esse projeto, que nos envolve a todos, estejamos aqui ao vivo ou não, mas de qualquer forma, a partir do momento que nós nos dispomos a participar, nós atraímos para nós as vibrações poderosas desses irmãos, dessas forças que vêm muitas vezes em nosso socorro. Então, que nós possamos sentir esses companheiros, essas energias tomando conta do nosso ambiente. E certamente essa força, ela não fica apenas restrita a nós, beneficia todo o nosso lar, todo o nosso ambiente, isso é muito importante. E acalmando os nossos corações, as nossas mentes, nós vamos, de alguma forma, nos preparando para que a nossa percepção fique totalmente voltada para o que vai ser desenvolvido aqui hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo muitas pessoas queridas entrando aí, vão deixando o recado de vocês, daqui a pouco eu respondo. Então vamos lá, gente. Hoje nosso tema
quem está vindo pela primeira vez, eu vi uma pessoa que está vindo, acho, pela primeira vez, a gente se libera, separa um copinho com água durante todo o nosso desenvolvimento aqui, do nosso momento de reflexão, para no final, nessa água já energizada por essas forças que já estão presentes, nós possamos bebê-la. Serve como um remédio muitas vezes poderoso. Então, vamos falar hoje de autossabotagem, uma inimiga cruel. O termo sabotagem ele está relacionado exatamente ao ato de impedir o funcionamento de alguma coisa de forma propositada, né? Impedir ou então até mesmo retardar, né? A palavra sabotagem, o verbo sabotar está mais ou menos relacionado a isso, né? E quando a gente fala em autossabotagem, isso é um termo que está relacionado exatamente à área da psicologia. Ultimamente existem muitos autores, muitos textos, muitas obras que falam desse processo de autossabotagem, que na verdade são comportamentos que nós geramos, que nós temos e que criam grandes barreiras, grandes empecilhos para que nós alcancemos os objetivos ou que nós atinjamos algumas metas ou realizemos algumas tarefas, né? Então, na verdade, muitas vezes, no nível consciente, nós queremos realizar alguma coisa, mas há algo dentro de nós, no nível inconsciente, que é muito mais forte, que exerce uma influência, muitas vezes, incontrolável e que faz com que nós tenhamos comportamentos autodestrutivos, muitas vezes, né? Então, alguns autores falam que a maioria dos nossos atos de autossabotagem, eles estão fora do domínio da nossa consciência plena, né? Isso é muitas vezes difícil de nós conseguirmos identificar, mas, de qualquer forma, é raríssimo existir algum de nós que não tenha algum tipo de ato ou algum tipo de comportamento que possa ser catalogado como um comportamento de autossabotagem. Mas como é que isso pode acontecer, né? Não apenas levando em consideração, como eu sempre falo, eu acho que vocês já sabem que eu esposo esse conceito de que somos espíritos eternos, que estamos em mais uma experiência corpórea, mais uma vida, mais uma encarnação. Ou seja, todos nós já vivemos muitas vidas anteriores a essa que nós estamos vivendo aqui. Então isso faz com que tenhamos uma sucessão de experiências já vivenciadas e que fazem parte do nosso ser, né? Mas a origem, nós poderíamos dizer, além dessa perspectiva que eu acabei de falar, a origem de muitos desses comportamentos de autossabotagem, ela pode se remeter, por exemplo, a traumas que o indivíduo possa ter sofrido na sua infância ou na sua adolescência, né? Ele pode hoje estar reproduzindo padrões de comportamento daquelas pessoas com as quais ele cresceu vendo, né? Pessoas que ajudaram na sua educação, na sua criação, né? Então, geralmente, muitos desses comportamentos, eles estão sim atrelados a essas vivências dos nossos primeiros anos de vida, na adolescência, enfim, né? E até muitas das pessoas, não necessariamente apenas os pais, os responsáveis, mas qualquer pessoa que teve algum tipo de influência, algum tipo de participação efetiva na nossa vida, nesse período inicial, essas pessoas, elas podem, às vezes de forma inconsciente,
em forma involuntária, ter comprometido tremendamente a vida psíquica e emocional daquele indivíduo. Então, muitas vezes, eles não têm a intenção clara de querer prejudicar. Nós já conversamos até outras vezes sobre isso aqui. Existem algumas pessoas que têm determinados tipos de postura, por exemplo, com seus filhos, coisas que se fala, né, para uma criança, ou até mesmo para um adolescente, a maneira como se fala, a maneira como se comporta, aquilo pode gerar trauma, um conflito, um trauma tremendo na vida daquela pessoa. E isso pode gerar no futuro um comportamento que vai ser autodestrutivo, né? Um comportamento que vai gerar naquela pessoa muitos dissabores, muito sofrimento muitas vezes, porque no nível inconsciente, eu repito, ela reproduz uma ação que na verdade ela só traz para elas coisas ruins, né? Impacta tremendamente de forma negativa na vida dessa pessoa, né? Então, e naturalmente, né, muitas dessas pessoas que colaboraram, vamos dizer assim, participaram do nosso processo de crescimento nessa vida, elas podem, com esse tipo de postura, com alguns tipos de postura, podem ter implantado de forma indireta ou até mesmo direta alguns aspectos na nossa vida, como, por exemplo, um sentimento de culpa, um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, de menos-valia, né? Um sentimento, por exemplo, de insegurança. Então, é enorme o leque de possibilidades que pode acontecer com um indivíduo a partir da influência na sua educação. Então, muitos dos profissionais da área da psicologia trabalham exatamente sob essa vertente, sob essa ótica, porque não raro muitos, repito, né, dos comportamentos que nós temos nesse sentido, eles estão diretamente relacionados à nossa infância, à nossa adolescência. Aí vem como é que nós podemos identificar se temos algum tipo de comportamento que é um comportamento de autossabotagem para nós, né? Como é que nós podemos, né? Então, sem dúvida que tentar prestar atenção em alguns comportamentos que são reconhecidamente negativos e que são recorrentes. Isso que importa, né? Porque é natural que nós tenhamos alguns momentos em que nós estamos mais fragilizados, que temos os nossos problemas, então nós temos reações que às vezes são bastante comprometedoras no sentido do que nós precisamos fazer. Mas quando esse comportamento ele é recorrente, reconhecidamente negativo e recorrente, isso aí já passa a ser um comportamento de autossabotagem, porque é algo que nós não estamos conseguindo dominar, né? Muitas vezes não conseguimos nem mesmo identificar. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, tem vários. A nossa ideia desse tema, teve até uma amiga psicóloga muito querida, me escreveu quando soube desse tema, né? Eu falei que a ideia aqui, isso é um tema extremamente vasto. Então a minha ideia é fazer com que cada um de vocês, cada um de nós, como eu fiquei a tarde toda hoje aqui lendo, maravilhoso a pesquisa, né, que eu fiz hoje aqui, quanta coisa bacana, quanta informação interessante que nós podemos ter a partir do momento que vamos pesquisar sobre isso, né? Então a minha ideia aqui hoje é trazer para vocês, despertar em todos nós esse interesse de saber o que é um comportamento de autossabotagem, que características ele tem, quais os tipos de comportamentos de autossabotagem, como por exemplo, eu listei alguns aqui, são vários, mas eu listei um, por exemplo, o autossabotador crítico, né? Aquela pessoa que critica tudo e todos,
tudo está sempre ruim para ela, né? Tem pessoas que são assim, são ácidas, são pessoas que criticam o tempo todo tudo que tem na sua frente, né? Temos também o autossabotador, que eles chamam de procrastinador, ou seja, é aquela pessoa que está sempre fugindo das tarefas que tem que realizar. Se não foge, adia o máximo que pode, ou seja, a dificuldade de sair da zona do conforto. Então são aquelas pessoas que lutam tremendamente no momento para adiar ao máximo a execução daquela tarefa, por motivos variados. Então o que acontece muitas vezes, que chega em cima da hora, a coisa tem que ser feita e aquela pessoa fica estressada, fica ansiosa, porque o tempo para a realização fica curto, enfim, e todos os desdobramentos negativos dessa atitude, né? Um outro tipo interessante de autossabotagem é aquele espírito perfeccionista, aquelas pessoas que elas são extremamente exigentes, até consigo mesmas, né? De exigência de um padrão de altíssimo nível, né? Elas exigem uma atuação sem falhas, né? Então isso gera tremendamente de um desconforto, né? Porque as pessoas ficam tensas, né? Então são pessoas também que muitas vezes têm medo de serem criticadas, têm medo de errar, enfim, isso é um dos exemplos, né, interessantes que eu listei aqui. Tem o outro também, que é o controlador. É aquela pessoa que ela tem a necessidade de estar sempre no comando. Se a gente for parar para pensar, nós conhecemos muitas pessoas que possuem essas características, se não nós mesmos, né? A ideia é sempre essa. A reflexão, em primeiríssimo lugar, tem que ser para nós, né? Então, a pessoa controladora tem que estar tudo ao seu jeito, né? E volta e meia nós encontramos pessoas assim, né? Que ela, às vezes, não de forma direta, mas de forma indireta, elas começam a dar um jeito quando chega no final, a coisa acontece do jeito que ela quis, né? Umas são diretas, outras são veladas, né? Mas estão sempre dando um jeito de que a coisa aconteça da maneira como elas acham que tem que ser. Uma outra característica de autossabotagem é aquele que é prestativo, que é o termo que eles usam aqui, né? É aquela pessoa que ele faz tudo para agradar a todos, né? Quer sempre ser o bonzinho, ele não diz não para ninguém, conhecidamente, às vezes, aquele cara que ele é o puxa-saco, né? Muitas vezes, ou seja, é uma pessoa que está sempre querendo fazer tudo para agradar todo mundo, quer estar bem com todo mundo, né? Isso, naturalmente, isso gera problema, isso vai ter um desdobramento negativo, porque quando nós estamos chateados com alguma coisa que a gente está vendo que não está acontecendo da maneira que deveria ser, né? É importante que nós nos posicionemos, né? Mas essas pessoas, para não desagradar aquela outra, elas estão sempre tendo uma postura, enfim, de querer agradar, né? E um último exemplo, são vários, eu trouxe esses 6 aqui para a gente já começar a pensar, né? A ter essa vontade de buscar mais. É aquela pessoa que está sempre se comparando com os outros, né? Ou seja, tudo que ela faz, tudo que ela está sempre de alguma forma se comparando com as outras pessoas, né? Então isso pode gerar, pode desenvolver um sentimento de inferioridade tremendo, né? A gente sabe que existem pessoas assim, e vários outros, gente, vários outros. Então eu convoco vocês, assim que tiverem um tempinho, existem alguns livros muito interessantes, né? Mas mesmo no Google, vocês entram lá, botam autossabotagem. Tem um material vastíssimo, muito interessante, que vale a pena, eu repito, vale a pena que nós pesquisemos. Porque eu mesmo me identifiquei com alguns, né? Agora, o mais interessante é que muitos desses comportamentos, eles fazem parte da nossa vida. Mas o mais importante é a gente identificar
para ver que se esse comportamento ele já pode ser considerado um comportamento de autossabotagem, se ele é, como eu falei anteriormente, um comportamento recorrente, né? Então, mais uma vez, nós estamos diante do processo que eu bato sempre na tecla aqui, autoconhecimento. Porque nós só vamos conseguir identificar esses tipos de comportamentos, né, que fazem parte da nossa conduta, a partir do momento que nós, de forma consciente, nos voltemos para tentar identificar a presença dessas limitações, desses comportamentos na nossa vida, né? Então eu peguei aqui o livrinho do Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, e eu abri aqui, eu escolhi uma mensagem número 139. Ele fala uma coisa bem interessante, olha só. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Achei muito, muito pertinente essa página com o nosso assunto de hoje, sem dúvida nenhuma, né? Então, quando ele fala para a gente estudar a nossa personalidade, isso nada mais é do que o processo que eu acabei de falar do autoconhecimento. Agora, esse processo ele precisa ser realizado, desenvolvido, com muita humildade e sinceridade. Humildade e sinceridade, né? Por quê? Não é fácil nós reconhecermos as nossas limitações. Não é fácil nós procurarmos ver na nossa conduta aquilo que realmente é ruim para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, muitas vezes, o nosso orgulho, como eu falei há algumas semanas, né, ele vai falar forte, ele vai gritar, ele não vai querer que a gente consiga realizar essa tarefa. É o nosso ego falando ali, né, não querendo que a gente vá remexer o fundo desse lago aí, né? Então, ele chama a atenção. De nada vai nos valer todas as ciências, conhecer todas as ciências do mundo, se nós não nos conhecermos a nós mesmos, né? Isso é fundamental, porque a vida externa, tudo que está acontecendo à nossa volta é importante, muito importante, mas o tipo de postura que a gente vai ter nessa vida exterior, ela vai ser dependente do fato de nós nos conhecermos cada vez melhor, né? Então, ele fala atenção aqui, né? Ele chama a atenção que o reflexo da nossa personalidade exterior, né? Como ele fala, estude sua alma que se reflete em sua personalidade exterior. Então, muitos dos nossos comportamentos, eles são percebidos por pessoas próximas a nós. E às vezes nós mesmos não percebemos isso, né? Então é interessante que a gente passe a exercer, como ele fala aqui no final, conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Um grande exercício que eu tenho batido também nessa tecla aqui direto, que é fundamental, nós termos uma vida consciente, ou seja, nós façamos tudo dentro de um padrão consciente, pensando em tudo aquilo que vamos fazer, naquilo que acabamos de fazer. Ou seja, quando nós tivermos esse exercício pleno, não em tudo, né, que realmente é muito difícil, mas quando nós temos essa postura, muita coisa vai melhorar para melhor. E ele chama até a atenção que nós vamos ser verdadeiramente felizes, né? Agora, ele chama a atenção para uma coisa aqui interessante, né, que é hiper importante, que nós tenhamos, a partir do momento que a gente identifique um comportamento que possa ser entendido como uma autossabotagem. Por exemplo, eu tenho medo
Eu tenho medo de fazer qualquer coisa, porque eu tenho medo que não vá dar certo. Isso é um processo de autossabotagem. Eu tenho medo. Os desafios que surgem, eu tenho medo de enfrentá-los, né? Então, na verdade, quando nós identificarmos, muitas vezes com a ajuda de um profissional da área da psicologia, a ajuda terapêutica, em muitos casos, vai ser quase que obrigatória, necessária. E o que é mais importante, nós mudarmos aquele padrão através da vontade de fazer diferente. Até porque teve um autor que escreveu uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: porque essa mudança vai ser a vontade de mudar, ela vai exigir uma quebra de padrões, uma quebra de um padrão comportamental que ele faz parte, às vezes, de muitos séculos da nossa vida. Se voltarmos para essa vida, pode ser que esse padrão ele foi estabelecido desde a nossa infância. Então, não vai ser fácil, é um processo que não é fácil. Porém, é sempre muito importante que a gente tenha consciência de que se eu quero, o universo vai conspirar a meu favor. Então, na harmonização que nós vamos fazer agora, eu vou convidar todos vocês para o seguinte exercício. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Como eu falei ainda há pouco, dificilmente nós não temos algum tipo de comportamento que não seja uma autossabotagem. Então, nesse momento, nós estamos de olhos fechados. E concentrem-se em algum exemplo que talvez você já identifique de autossabotagem. Se não se lembrar, tudo bem. Mas nesse exato momento, essas vibrações que nós sabemos que estão presentes, que chegam até nós, enviadas pelo Senhor do Universo. Essas vibrações, elas vão calar, tocar fundamente cada um de nós. E totalmente envolvidos por essa vibração poderosa, nós vamos agradecer por sermos brindados com tamanha bênção. E pedir para que Deus possa, através dessas forças poderosas, acolher a minha necessidade. Conseguir fazer com que eu vença esse processo que muitas vezes me impede de ser feliz. Agradeçamos sempre pelas muitas bênçãos de que somos portadores. Que possamos aproveitar toda e qualquer situação que a vida colocar à nossa frente para agirmos com amor, com respeito, com carinho, a fim de sermos merecedores dessas energias poderosas que vão abrir nossos caminhos, iluminar nossas mentes para aquilo que nós necessitamos fazer. Agradeçamos ao Senhor do Universo pelas bênçãos que estamos recebendo nesse momento. Muito obrigado, meu Deus.
Muito obrigado. Quem lembrou da água? Meus queridos, eu desejo de coração que todos nós, que eu também estou nesse barco, que todos nós possamos ser felizes a partir desse processo que eu sempre falo de autoconhecimento. Identificação consciente daquilo que nos impede de ser felizes. Não é fácil, mas vale a pena. Pensar no que estamos fazendo, ou que no que já fizemos. Se por acaso foi equivocado, retrocedamos, peçamos perdão, mas sigamos em frente, com a cabeça em pé, sabedores que esse universo maravilhoso conspira a nosso favor desde que nós queiramos de verdade. Tá bom, gente? Então eu desejo a todos vocês uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita saúde, de muita harmonia. E na próxima segunda-feira estamos aqui de novo. Tá bom, gente? Um grande abraço, um beijo no coração e que Deus os abençoe.